Imagine, você sonha desde criança em subir num palco iluminado, ouvir gritos de fãs, sentir o calor das luzes e o orgulho de saber que todo o seu esforço valeu a pena. Milhares de casos em toda a carreira, existe um tão maligno, baseado numa história real. Você treina horas todos os dias. Sua voz já alcança notas que emocionam. Seus passos de dança são precisos. Sua determinação é inabalável. Mas antes mesmo de alguém perguntar, o que você sabe fazer? Eles olham para o seu rosto. Eles medem seu peso. Eles analisam o formato do seu queixo, a proporção dos seus olhos, até a tonalidade da sua pele. No K-pop, o julgamento não começa no palco, começa no espelho. As empresas não têm vergonha de admitir. A primeira avaliação de um trainee é visual. Antes da sua voz ser ouvida, antes do seu talento brilhar, eles já decidiram se você tem ou não o rosto certo para ser uma estrela. E isso não é apenas uma suposição. Diversos idols já revelaram em entrevistas como essa pressão começa cedo. Alguns foram aconselhados a perder peso, antes mesmo de serem aceitos como trainees. Outros ouviram que precisavam ajustar o nariz, abrir os olhos, mudar o sorriso. Um simples defeito, que para você é só um detalhe, para eles pode ser a barreira entre o seu sonho e o esquecimento. E aqui está a verdade fria, crua, sem maquiagem. No K-pop, talento abre portas, mas beleza mantém você lá dentro. Quantos sonhos já foram esmagados antes de terem a chance de nascer? Quantas vozes incríveis nunca foram ouvidas porque o rosto não correspondia ao padrão? Essa é a realidade que não aparece nos clipes perfeitos, nos ensaios fotográficos luxuosos e nos palcos cheios de luz. Por trás de cada sorriso impecável, existe uma história de insegurança, comparações e medo constante de não ser suficiente. E você, o que pensa sobre isso? Será que a beleza deve ser uma exigência? Ou ela está destruindo talentos que poderiam mudar o K-pop para sempre? Se você acredita que essa história precisa ser ouvida, que essas verdades precisam sair das sombras, então, por favor, não fique em silêncio. Aperte o botão de inscrever-se para estar com a gente em cada nova revelação e deixe o seu like agora para que mais pessoas descubram o que realmente acontece por trás dos palcos. O custo físico. Se a exigência estética já é um filtro cruel, o que vem depois é ainda mais implacável. Porque, no K-pop, não basta ser bonita. É preciso manter a beleza a qualquer custo. E esse custo, muitas vezes, é o próprio corpo. O que você imagina quando pensa na rotina de um idol? Ensaios de dança, gravações, shows. Mas existe uma parte da agenda que não aparece nos bastidores que as empresas mostram. A luta diária contra a balança. Desde o momento em que um trainee entra na empresa, o corpo passa a ser tratado como um projeto em constante melhoria. Algumas integrantes revelaram ter pesagens diárias, sim, todos os dias, diante de gerentes e treinadores. Se o número na balança não agrada, vem a conversa séria. E essa conversa pode significar dieta extrema. Jeonsomi contou que já perdeu quase 10 quilos em poucas semanas para um comeback. IU, uma das artistas mais amadas da Coreia, revelou que por muito tempo sobreviveu a uma dieta que incluía apenas uma maçã pela manhã, batata doce no almoço e proteína em pó à noite. E não estamos falando de histórias antigas. Essas práticas ainda acontecem silenciosamente nos corredores das maiores empresas. Agora, imagine o que isso faz com o corpo de alguém que ainda está em fase de crescimento ou que precisa ter energia para ensaiar 10 horas por dia. O resultado? Fadiga extrema, tonteiras, desmaios. Quantas vezes você já viu uma notícia de uma idol desabando no palco? Essas imagens, por mais chocantes que pareçam, são apenas a ponta do iceberg.
E o treino? O treino. Não é apenas dançar. São horas de coreografias repetidas, ensaios até a perfeição, movimentos que exigem força física e resistência, mesmo que o corpo já esteja gritando por descanso. E tudo isso com o estômago vazio. A combinação de dieta severa e treino intenso cria um desgaste que não se recupera com uma boa noite de sono. Ela se acumula dia após dia. E quando o corpo não aguenta mais, vem a hospitalização. Os fãs recebem comunicados frios. Fulana foi internada devido à exaustão física. Ou fulana fará uma pausa para se recuperar. Mas a verdade é que muitas vezes o retorno ao palco acontece antes da recuperação total. Porque no K-pop o show não pode parar. Esse é o custo físico de manter um padrão inalcançável. O corpo, que deveria ser cuidado e celebrado, vira uma ferramenta que precisa funcionar perfeitamente, não importa o que custe. E quando ele quebra, sempre tem alguém pronto para substituí-lo. Então, da próxima vez que você assistir uma performance impecável, lembre, atrás daquele sorriso pode haver dor. Atrás da energia contagiante pode haver fome. E por trás do brilho pode haver um corpo no limite. E você, o que pensa sobre isso? Será que histórias como essa precisam ser contadas? Que os fãs merecem conhecer a verdade? E que esses artistas merecem mais do que aplausos? Então se inscreve no canal agora e deixa o seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas. Porque o silêncio protege o sistema, mas a informação pode mudá-lo. Custo emocional. O custo emocional no K-pop, a pressão implacável dos padrões de beleza. No K-pop, 1 quilo a mais pode custar sua carreira. Essa frase forte, que circula entre fãs e até mesmo entre artistas, resume uma das realidades mais cruéis e invisíveis do universo do K-pop. A pressão psicológica intensa que idols enfrentam para manter uma imagem perfeita e impecável a qualquer custo. Desde a estreia, os idols são submetidos a um padrão estético extremamente rígido, que vai muito além da simples preocupação com a aparência. A indústria do K-pop constrói sua imagem em torno da ideia de beleza idealizada. Corpos magérrimos, rostos simétricos, pele impecável e postura sempre graciosas. Mas o que parece glamour e perfeição esconde lado sombrio que afeta profundamente a saúde mental dos artistas. A pressão para a imagem perfeita. Idols precisam estar constantemente atentos ao seu peso, à aparência e até mesmo a cada expressão facial que exibe. Esse controle vai muito além do profissional. É um controle psicológico que pode gerar ansiedade, depressão e um sentimento de inadequação constante. Cada pequeno deslize, seja 1 quilo a mais na balança ou um defeito na pele, pode se transformar em motivo para críticas públicas e, pior, para uma queda na popularidade. Dietas extremas, horas exaustivas de treino e restrições alimentares rigorosas são frequentemente adotadas para atingir esse padrão. A busca por um corpo perfeito não é apenas um esforço físico, mas também uma tortura mental. Muitas vezes, idols deixam de se alimentar direito, passam fome ou recorrem a métodos prejudiciais à saúde, tudo para não decepcionar os fãs e a empresa. O impacto do cyberbullying. Além das exigências das agências, os idols são alvos frequentes de cyberbullying, ataques virtuais que focam justamente em sua aparência. Comentários maldosos sobre peso, formato do rosto, traços físicos e até sobre características culturais são disparados diariamente nas redes sociais e fóruns, muitas vezes por pessoas anônimas. Esses ataques são devastadores e agravam o impacto psicológico da pressão pela perfeição. Não é raro ver idols compartilhando suas lutas pessoais em entrevistas, demonstrando que por trás dos sorrisos e performances impecáveis, há pessoas reais enfrentando batalhas emocionais profundas. Casos emblemáticos. Diversos artistas já falaram abertamente sobre a angústia provocada por essa cobrança intensa. Jong Somi, por exemplo, revelou que ter passado por dietas extremas para controlar seu peso. IU, uma das maiores estrelas da Coreia, já compartilhou momentos em que se sentiu sufocada pela expectativa do público e pela própria autocrítica. Esses relatos trazem à tona a importância de discutir saúde mental e bem-estar emocional,
no cenário do K-pop, onde o sucesso muitas vezes é medido pelo cumprimento de um padrão quase inatingível. A dualidade da fama. Ser um idol é um sonho para muitos jovens, mas essa conquista vem acompanhada de um custo emocional alto. A pressão para manter uma imagem idealizada e a constante vigilância do público criam um ambiente de estresse crônico. O medo de perder relevância ou de ser substituído faz com que muitos idols sacrifiquem sua saúde física e mental. A indústria precisa urgentemente reconhecer esses impactos e promover um ambiente mais saudável, onde o valor do artista não esteja atrelado apenas à sua aparência, mas também à sua saúde emocional e talento. Frase marcante para encerrar. No K-pop, 1 quilo a mais pode custar sua carreira. Essa frase ecoa o preço invisível que muitos idols pagam para seguir brilhando nos palcos, mas que muitas vezes deixa marcas profundas em suas vidas. Custo financeiro. Quando você olha para o palco e vê um idol com um figurino impecável, maquiagem perfeita, cabelo milimetricamente estilizado, é natural imaginar que tudo isso é pago pela empresa, certo? Mas a verdade é que na indústria do K-pop, a conta quase sempre chega para o próprio artista. O público vê glamour, mas não vê o contrato. Um contrato que, muitas vezes, funciona como uma dívida silenciosa. E essa dívida começa antes mesmo do debut. Muitas empresas investem em seus trainees. Pagam por aulas de canto, dança, idiomas, presença de palco, mas bancam, sem pedir, procedimentos estéticos. Cirurgias plásticas, tratamentos de pele, clareamento dental, harmonização facial, tudo para garantir que, no dia do debut, o idol esteja dentro do molde perfeito que a indústria exige. E aqui vem a parte que quase ninguém comenta. Nada disso é um presente. Todo esse investimento entra na conta que será descontada dos lucros futuros do artista. Isso significa que cada show, cada álbum vendido, cada aparição paga, antes de gerar lucro, serve para pagar a dívida com a própria empresa. Já houve casos de idols que passaram anos sem receber praticamente nada, porque o valor que deviam à agência era maior do que conseguiam gerar. E nesse cálculo entram coisas que o fã nem imagina. Figurinos de clipes e shows, maquiagem profissional e cabeleireiro, ensaios fotográficos para álbuns e revistas, transporte, hospedagem e alimentação durante eventos, e sim, até mesmo roupas e acessórios usados em apresentações de TV podem acabar sendo cobrados. Você consegue imaginar como é trabalhar no ritmo exaustivo de um idol e no final do mês ver que o saldo bancário é quase zero? Isso não é raro. Em alguns casos, idols chegam a contrair dívidas pessoais para cobrir custos adicionais, como treinadores particulares, aulas extras ou tratamentos de recuperação física. A ironia é cruel. Quanto mais perfeito e luxuoso um artista parece, mais alta pode ser a dívida que ele carrega. O sorriso no palco pode esconder a pressão de saber que cada aplauso ainda não é suficiente para quitar o que deve. E quando o grupo não faz sucesso imediato, essa dívida pode se tornar uma sentença de carreira. Porque para a empresa você não é apenas um artista, é um investimento que precisa dar retorno. Se não der, você é descartado, com a dívida ainda em aberto. O custo financeiro do K-pop não é só sobre dinheiro, é sobre liberdade. Enquanto o contrato estiver em vigor, o artista vive com limitações, sabendo que a empresa controla não só a sua carreira, mas também a sua vida financeira. Então, da próxima vez que você ver um idol usando um figurino brilhante e um sorriso radiante, lembre-se, pode ser que nos bastidores ele esteja contando cada centavo. Pode ser que o preço daquela imagem perfeita seja uma dívida que parece não ter fim. E se você acredita que histórias assim precisam ser expostas para que mais fãs entendam como a indústria realmente funciona, aperte o botão de inscrever-se agora e deixe o seu like. Porque cada vez que essa verdade é compartilhada, mais difícil fica para o sistema esconder o preço real do sucesso. Por trás do sorriso brilhante no palco, existe uma batalha silenciosa. Noites sem dormir, dietas rigorosas, críticas que cortam mais que uma lâmina. O preço da beleza no K-pop não é apenas físico, é emocional, é a alma cansada de quem luta para ser perfeito no mundo que nunca é suficiente. E no final das contas, será que tudo isso realmente vale a pena?
Se você sentiu a força dessa verdade, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui a gente revela o que está por trás do brilho, porque cada história merece ser ouvida.